Quando a gente tem notícia que algum filme fora de Hollywood vai receber uma refilmagem dentro de Hollywood, a gente sempre fica com o pé atrás porque parece que é sempre feito pra traduzir o filme, né? Pra americano ter que ler legenda, e aquele filme tá ali adaptado mais aos gostos do público estadunidense. Apesar de todas as problemáticas, a gente já teve alguns exemplos de filmes assim, que acabaram gerando outras obras tão interessantes ou até superiores ao filme original. E é claro que isso nunca vai ser uma regra, a gente pode ter filmes horríveis e inferiores, mas a gente também pode ter a sorte de um diretor com uma visão um pouco diferente, às vezes até um pouco mais ousada, que vá colocar ali alguma ideia interessante na refilmagem, que vai fazer com que ela não só se diferencie, como que ela seja um filme até mais interessante, ou que seja basicamente um novo filme que complementa ou se diferencia o suficiente do original para que a gente tenha experiências interessantes e que, por sua vez, valide a necessidade de uma refilmagem. Digo necessidade entre aspas, porque a gente pensa muito em mas precisava desse filme. Em teoria, nenhum filme é necessário. Os filmes eles não precisam ser necessários, eles só precisam ser bons. E, particularmente, eu não sou um grande fã do Speak No Evil original, né? O Não Fale o Mal original. Então, quando eu vi que ia ter uma refilmagem, eu fiquei, ok, não vou ter muitas expectativas. Mas estou com o coração aberto para ser surpreendido aqui. É claro que sempre ajuda a ter um ator que eu gosto, como é o caso do James McAvoy, mas como a direção ali não era um diretor que eu acompanho, que eu gosto muito, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas sempre tem a chance de surpreender positivamente, né? Então vamos encarar este filme. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita para se inscrever se for novo por aqui, também já deixa um like nesse vídeo para ele chegar para mais fãs de cinema, para mais fãs de terror. Bora falar hoje de Não Fale o Mal, a nova versão hollywoodiana dirigida por James Watkins. Após se conhecerem durante férias na Itália, um casal americano aceita o convite de um casal britânico para passar um fim de semana com eles, mas o que deveria ser um momento tranquilo, logo passa a se tornar um pesadelo conforme segredos vêm à tona. Com essa questão de filmes que tem essa barreira da legenda, né, que geralmente o público estadunidense não gosta de legendas, a gente sempre tem alguns casos de filmes que ou eles vão ser refilmados praticamente quadro a quadro, né, aquele remake que basicamente ele é igual aos filmes originais, seja nos posicionamentos de câmera, os ângulos, as atuações, elas são meio que pontuadas da mesma maneira. Esse provavelmente é o pior tipo de refilmagem e não se aplica exatamente a filmes fora de Hollywood, já que a própria Hollywood refez filmes em inglês desta maneira, simplesmente refazendo por atualizar esse filme de alguma maneira, seja por colocar cores, ou como um exercício ali de linguagem. Mas a gente também tem alguns filmes que eles acabam se tornando um pouco mais palatáveis ao gosto americano, digamos assim. Ou seja, a gente perde alguns aspectos às vezes que são muito chocantes ou reviravoltas, sempre para se tornar um pouco mais conservador, um pouco mais de acordo com a visão hollywoodiana de se fazer cinema. No caso do Não Fale o Mal, particularmente eu tenho um grande problema com o filme dinamarquês, porque para mim ele não funciona tão bem quando o assunto é tensão. Justamente porque toda a lógica do filme se aplica com essa dinâmica dos dois casais, e enquanto um dos casais cria situações meio estranhas, o outro meio que vai deixando tudo acontecer. Isso acaba me afastando muito do filme justamente porque eu não consigo levar aquilo a sério. Eu consigo até aceitar adolescentes burros em filmes de terror, mas dois bicho velho, adulto, com a criança que não consegue fazer nada nem pra proteger a própria filha, pra mim já é um pouco demais. E aí o novo filme ele consegue não necessariamente corrigir esses problemas do original, mas trazer eles de uma outra forma, oferecer uma nova visão para a mesma história. E é legal justamente observar como o diretor parte da mesma base, né? Nos primeiros momentos a gente vê um filme praticamente igual, seja no jeito como ele tá trabalhando a cena, seja nos diálogos, mas aos poucos ele vai fazendo uma ou outra inserção pra mostrar que essa nova versão vai ser o suficientemente diferente do original pra já cativar a curiosidade do público. E é claro que nesse meio ele vai conseguindo dar uma melhorada na narrativa, justamente por adaptar algumas situações que no original, pra mim, não conseguem descer. E particularmente o filme acaba se tornando mais interessante justamente por ele mudar algumas situações e tornar elas mais interessantes e até mais tensas. E ele vai fazendo isso muitas vezes suavizando um pouco dos estranhamentos, então tem algumas coisas no original que são estranhas demais, que eu acho que não dá pra simplesmente deixar passar, e aqui elas são menos estranhas, digamos assim, e enquanto ele vai também trabalhando melhor o casal protagonista, seja permitindo que eles se tornem um pouco mais reativos, um pouco mais questionadores de tudo que está acontecendo, ou também dando um pano de fundo que vai funcionar pra gente entender melhor algumas ações, algumas decisões, e até alguns momentos onde eles parecem um pouco mais passivos, onde eles estão lidando com as próprias inseguranças e com conflitos que a gente não tem
no original. Conflitos que não necessariamente nascem dessa história, né, aconteceram anteriormente, mas que impactam os comportamentos e as vivências desses personagens. E aí a gente vai tendo um diretor que ele vai contando a mesma história, mas sempre calibrando essa estranheza. Eu acho que tudo que define Não Fale o Mal, seja o dinamarquês, seja o hollywoodiano, é a questão de que essa narrativa é um jogo de estranhezas. Então até onde você consegue lidar com algumas situações sem aquilo explodir, sem aquilo se tornar bizarro demais pra você simplesmente pegar suas coisas e ir embora. Esse jogo de estranheza é até legal quando a gente observa a ousadia que o filme se permite em alguns momentos, como por exemplo a cena do jantar do original, que ela, ao meu ver, é menos ousada do que aqui, porque aqui a gente tem um momento que desafia um pouco toda essa pegada conservadora de Hollywood que a gente tá vendo nos últimos anos. A gente tem um momento um pouco mais picante, a gente tem um momento um pouco mais sugestivo, enquanto no dinamarquês a gente tem um momento um pouco mais contido nessa hora. Já outros momentos a gente vai perder essa ousadia, como por exemplo no terço final, e pelo menos pra mim é onde essas mudanças acabam se tornando um pouco negativas, já que eu sinto que o filme vai se direcionando a um lugar comum do cinema de terror. E aqui é claro que a gente vai ter também uma valorização muito maior do personagem do James McAvoy, já que ele é meio que o ator mais caro do filme, né? O ator cujo rosto estampa o pôster do filme. E aí também, porque por causa disso, ele acaba se tornando essa âncora emocional do filme, digamos assim. É ele que vai definir o tom desse jogo de estranhezas. Seja deixando algum momento um pouco mais desconfortável, ou em outros dando um charme a mais, né? Que vai fazer com que a gente até compreenda a forma como ele consegue interagir, né? A dinâmica que ele tem com os outros personagens. É um ator que ele é muito versátil, eu gosto muito desse ator, eu acho que ele inclusive merecia muito mais reconhecimento, e o que ele faz aqui é muito legal justamente porque é a presença dele em cena que faz com que Não Fale o Mal ele vá para um lado ou outro. Então ele vai manejando justamente isso junto com o diretor, né, com planos que ou centralizam ele, ou excluem ele, ou valorizam a presença do personagem do McAvoy, enquanto o ator lida com essa questão de como ele vai trabalhando o tom de cada cena. Não é à toa que esse filme ele acaba soando um pouco menos pessimista e também um pouco mais cômico em alguns momentos do que o outro, seja porque ele se aproxima da sátira ou porque em alguns momentos parece que ele olha para o filme original com um olhar um pouco mais debochado. E uma coisa que acaba complementando muito bem o papel do McAvoy é a forma como o diretor trabalha os ambientes do filme. Sejam ambientes abertos ou fechados, o diretor ele trabalha muito bem para criar aquela sensação de claustrofobia, mas não uma claustrofobia crescente que vai fazendo com que o público vá se sentindo cada vez mais preso. Pelo contrário, às vezes ele vai justamente suavizando isso para que a gente sempre fique na dúvida do que está acontecendo. Se você vai assistir o novo filme sem assistir o filme dinamarquês, você não tem realmente uma ideia de qual seja a história, e isso acaba beneficiando a experiência, porque o diretor ele consegue trabalhar muito bem esses ambientes, como eu falei, junto da presença do James McAvoy. Dá também para não falar do ator mirim Dan Ruth, que é uma descoberta. O garoto ele manda muito bem. Eu acho que ele dá toda uma nuance, uma presença diferente pro personagem dele comparado ao filme original, que também faz todo sentido com essa pegada, com essa história, e que tornam as coisas também um pouco mais lógicas, né? Cria-se uma lógica mais funcional pro filme, o que, claro, sempre beneficia a atenção, mesmo quando o diretor ele brinca ali com o tom. Eu acho que é até interessante porque como ele traz às vezes um tom um pouco mais pra sátira, um pouco mais pro cômico, pra esse lado debochado, quando ele investe na atenção, o filme ele acaba ganhando muito mais força, né? Como que ele tá, sei lá, dando uns passos pra trás com esse lado mais cômico, pra pular ali muito mais longe quando o assunto é tensão. O resultado, pelo menos pra mim, ele consegue ser bem superior, eu consigo curtir muito mais, eu consigo me envolver muito mais com os personagens. E a história como um todo, mesmo que aqui não seja perfeita e ainda tenha alguns problemas, ela funciona, no geral, de uma maneira bem mais interessante e muito mais cativante. Então, para Não Fale o Mal, nota 7. É sempre bom sair surpreso do cinema. Eu venho falando nos meus vídeos, quem tá assistindo, me acompanhando já há um tempinho, me vê falando que o terror de 2024 não tem sido muito bom, não tem sido muito gentil ali com os fãs. A gente tem muita coisa fraca. E é legal como um filme como Não Fale o Mal, que é um filme que eu já tinha poucas expectativas, porque eu já não curtia tanto o original, acaba surpreendendo, entregando um filme que não só é melhor que o original, como também é um bom terror para um ano que não tá entregando ali tantas coisas legais. É claro que aí, pelo menos, a gente teve uma grande surpresa com Longlegs, filme que eu venho falando aqui no canal, que eu gostei muito. Também é um filme com uma atuação muito foda, que é a atuação do Nicolas Cage. E também, se a gente quer falar um pouco de macabro, mas mais fofinho, a gente tem aí Beetlejuice, Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Filme do Tim Burton, que traz toda a vibe do original, com aquela coisa que é sempre um pouco macabra,
mas ali mais infantil, mais divertida e que funciona muito bem, mesmo sendo uma continuação com quase 40 anos de diferença do filme original. Mas aí, você assistiu Não Fale o Mal, tá com expectativa, gosta do original? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.